bom dia para vocês, todos agora, oficial, não é mesmo? A prof postou lá na plataforma para vocês, então, os conteúdos, e aí eu gostaria de saber se alguém tem alguma dúvida com relação aos conteúdos. Não. Não? Tá tranquilo? Não. Tudo É, Murilo ok, Miguel ok? É que você tinha me explicado sobre o gráfico de setor aquele dia, né? Isso, o gráfico de setor ele vai cair, Miguel. Até é bom você perguntar, porque a gente tem 3 conteúdos, não é isso? Que estuda o gráfico de setores. Mas não vai cair os 3, tá? A prof colocou para vocês só porcentagem e gráfico de setores. Então, na verdade, esse conteúdo vai pedir de vocês que vocês consigam analisar um gráfico de setores. Então, vai ter lá o desenho, a imagem do gráfico, né? E no gráfico vai ter as informações em porcentagem, sabe? Então, vai estar lá divididinho por setores. Lembra que você comentou que o gráfico de setores, ele também é conhecido como pizza? Gráfico de pizza, né? Porque os setores, eles lembram fatias de pizzas, certo? Então, assim, cada fatia daquela, cada setor vai ter lá o seu respectivo valor de porcentagem. E o exercício, ele vai se conter em você analisar esse setor e verificar a porcentagem de acordo com a pergunta ali da atividade. Então, é mais uma interpretação visual do que propriamente cálculo, tá? Sobre gráfico de setor, é só esse conteúdo. Aí, depois a gente entra ali, ó, em representação e porcentagem em gráfico de setores. Representar é quando a gente tem lá o gráfico de setores, dado as suas porcentagens ali referente a cada um dos setores, e por meio de conta, aí a gente já está habituado a fazer, que são aquelas frações de quantidade, vocês se lembram? Então, vamos assim, ó, uma pesquisa é realizada com 100 pessoas, tá? Só um exemplo aqui para ficar claro o que a prof quer mostrar para vocês. Então, uma pesquisa realizada com 100 pessoas, e aí no gráfico de setores vai estar marcando a porcentagem da resposta de cada uma dessas pessoas, referente, é claro, à pergunta que foi feita, né, nessa pesquisa. E aí, por exemplo, então vai ter lá, 5 pessoas gostam de sorvete de morango. Quanto 5% representa do total de 100? Então, a ideia é essa, tá? Quando a gente estuda esse conteúdo, é de calcular por meio lá da imagem do gráfico de setores a fração de quantidade, que é o que a gente já veio fazendo ali para o simulado 1. Porém, a gente ainda não tinha visto isso de forma ilustrativa. Tudo bem? Estão acompanhando a prof aqui? Sim. Sim. Beleza. Eduardo, você escreve lá para mim, tá? Se você sentir alguma dúvida, alguma dificuldade, eu vou deixar o chat aberto aqui para eu ver rapidinho, tá bom? Então, ok. Aí, partindo desse conteúdo, a gente vai estudar um pouquinho, né? Eu vou cobrar de vocês ali a ideia de divisibilidade. Ideia de divisibilidade é aquela história da divisão. E aqui a gente vai trabalhar só as divisões que são exatas, certo? As divisões exatas é aquela quando a gente estuda e o resto da divisão, então a gente faz a continha ali de dividir, né? Faz o algoritmo, estrutura ela bonitinho ali. Quando a gente divide, o resto é zero, certo? Então, todas as vezes que a gente falar que o resto é zero, é porque a gente está trabalhando uma divisão exata, ok? Aqui tá tranquilo, né? Certo. Então, ó, e aí após, então, a ideia de divisibilidade, vão vir todos aqueles critérios. Vamos fazer uma retomada, assim, dos critérios? E ajudar, se o Miguel puder ativar o microfone dele ali, Miguel, só para você participar oral também, com relação a eu ver se vocês estão memorizando os critérios, tá bom? Então, vamos lá, o critério do 2. Prof, o que é essa história de critério? Então, deixa eu explicar assim, ó. Os critérios são regras que a gente usa para dividir um número sem precisar fazer a conta. Então, por exemplo, coloca um número bem grande lá na prova, assim, 11.732.519, certo? Aí eu pergunto para vocês, será que esse número é divisível por 2? Bom, então, se a gente sabe os critérios, a gente não precisa montar a continha, não é mesmo? Para dividir e ver que o resto não é exato, né? Não é zero. Então, como é que a gente pode fazer isso? O critério do 2 permite a gente perceber se dá ou não para dividir um número por 2 quando ele for par, certo? O exemplo que a prof deu aqui, o último algarismo, o algarismo da unidade, era 9.
Então, não dá para dividir por 2. Porque o que diz o critério do 2? A regrinha de divisibilidade do 2. Diz o quê? Vocês se lembram? Alguém? Não? 2 é por Não. Número par. Né? Isso, número par. Então, o critério do 2 diz assim: todas as vezes que vocês tiverem um número par, pode ser dividido por 2, certo? Então, estudamos o critério do 2. Já o critério do 3, ele é diferente. A gente até podia pensar assim, toda vez que for ímpar, dá para dividir por 3. Mas não é assim que a gente resolve o critério do 3, tá? O critério do 3 diz assim: dado um número qualquer, você vai somar os algarismos, certo? Então, vou pegar um exemplo aqui, ó. 109. E são os algarismos? 1, 0 e o 9. Então, você vai somar esses 3 algarismos, certo? Então, 1 mais 0 é 1, mais 9 é 10. E você vai ver se esse resultado está na tabuada do 3. Né? E aí a gente sabe que 10 não está na tabuada do 3. Então, o número 109 não é divisível por 3. Lembrando que quando a gente fala de critério de divisibilidade, a gente está falando de divisões que são exatas, certo? Tudo bem até aqui? Dá um ok aí para mim, Eduardo. Olha, então vamos dar mais um avanço aqui. Critério do 4. O que diz a regra do 4? A regra que trabalha a divisibilidade do número 4 diz assim: você vai olhar os 2 últimos números os 2 últimos algarismos, tá? Do seu valor. Ah lá, o Eduardo deu um ok, então beleza. Isso significa que você tem que avaliar unidade e dezena. Você olhou lá, a unidade e a dezena, e você percebeu que esses dois estão na tabuada do 4, ou seja, são múltiplos de 4, então todo número que você tem é divisível por 4, tá bom? O 5 acho que é o mais fácil, e eu acho que quem deu uma estudadinha ali nas aulas também percebeu isso, não é? O critério do 5 diz o quê, meninos? O critério do 5 só pode ser divisível por 5 ou 0, né? Isso, então o último algarismo, como o Miguel nos lembrou ali, tem que ser ou 5 ou 0. Ah, se for 1, não dá. Então, vai dividir por 5 e a resposta exata, lembrando mais uma vez que a gente está falando de resposta exata, né? Então, só vai dividir por 5 se o último número, aquele lá da unidade, for quem? For o 0 ou for o 5, certo? Belezinha, então vamos para o critério do 6. O critério do 6, ele também não é um critério difícil, porque ele depende de quem? Da divisibilidade do 2 e do 3. Então, se a divisibilidade por 2, ou seja, se o número for par, certo? E se a soma de todos os algarismos estiver na tabuada do 3, ou seja, for um múltiplo de 3, eu consigo dividir por 6. O critério do 6, ele depende extremamente do critério do 2 e do 3, ok? Tranquilo, né? O critério do 7, ele é um critério bem complexo, ele é um critério que exige mais conta do que realmente dividir. Então, por isso, a nossa apostila, ela não dá uma ênfase no critério do 7. Então, vamos ver o critério do 8. O critério do 8, ele é bem similar, né? A regrinha que usa o 8, ela é bem similar à do 4. Vamos recordar. A do 4 dizia assim, olha, você analisa a unidade e a dezena, certo? E o critério do 8 diz assim, você analisa a unidade, a dezena e a centena. Então, se os 3 últimos valores estiverem na tabuada do 8, forem assim, então, múltiplos de 8, dá para dividir por 8. Certo? Tranquilo? Sim? Sim. Então, vamos ver a do 9. A do 9 também não é difícil, porque ela retoma a tabuada do 3. O critério do 9 diz assim, pessoal, vocês vão somar todos os algarismos, só que cuidado, agora a sua resposta deve estar lá na tabuada do 9. Vou pegar um exemplo aqui para vocês, olha, o número 111, certo? Quem são os algarismos? 1, 1 e 1. Então, vamos ver se 111 é divisível por 9? Então, vamos lá. 1 mais 1, 2. Mais 1, 3. Existe 3 na tabuada do 9? Não. Não, né? Qual é o número que vezes 9 vai dar 3? Não tem. Então, significa que 111 não dá para dividir por 9, onde o resto for exato, certo?
Então, belezinha, do 9, tranquilo, é igual a do 3, mas a gente tem a preocupação de analisar se o resultado final está lá na tabuada do 9. Aí vem para vocês o critério do 10, do 100 e do 1000. Esse eu acho que é o mais fácil, vocês concordam comigo? Sim. Esse é bem tranquilo, né? Então, para dividir por 10, eu tenho que olhar o algarismo da unidade. É 0? É. Então, perfeito, deu para dividir por 10, tá bom? Aí, para dividir por 100, o que a gente tem que fazer? Olhar os dois últimos números, ou seja, a unidade e a dezena. É 0? É. Então, perfeito, dividir por 100. Saúde! E por 1000? Obrigada. Como imagina? E por 1000, como seria? Os 3 últimos Algarismos devem ser iguais a 0. Não é assim? Então, tem que ser lá, unidade é 0. Olha lá, o Eduardo respondeu. Obrigadão, Eduardo. Então, olha, o 0 na unidade, o 0 na dezena e o 0 na centena. Pronto, os 3 últimos são zeros. Ok, a gente divide um número por 1000 tranquilamente. E aí, aqui a gente fecha, então, o conteúdo do simulado 2. Tudo bem? Tudo. Alguém quer fazer mais alguma pergunta? Não. Não? Tá tranquilo para todo mundo? Sim. Sim, eu vou esperar só ali, então, o Eduardo dar um ok para mim e vou dar um beijinho em vocês e me despedir, porque eu sei que vocês também têm uma aula postada agora pela prof, né? A última aula de hoje, vocês ali têm também para estudar, tá bom? Então tá. Então acho que o Eduardo vai dar. Você já deu, Eduardo, um ok ali para mim? Vou esperar, ó. O Miguel disse que tá tudo bem, tá tranquilo. Ah, então beleza, ó. Sim, beijinho para vocês então. Tchau, prof. Próxima live. E também, se aparecer alguma dúvida aí durante o final de semana, o estudo de vocês, vocês tirem lá no mural com a prof, tá bom? Tá. Prof, dia 10 é que dia? Dia 10 é quarta-feira. Ah, então é. É na próxima Ó, semana. hoje é sexta, então vocês teriam sábado, hoje, né? Sábado, domingo, segunda, terça, e aí para fazer o simulado até as 10 horas da noite, lá na quarta-feira, dia 10. E aí, Miguel, eu vou recordar vocês que segunda e terça, a prof vai fazer aquela revisão lá no final da apostila do material de apoio, tá bom? O A gente simulado? tem lá, tá? Ah, Aí, segunda e terça, a gente faz uma pequena revisão do que vai cair no nosso simulado, e aí vocês estarão aptos, certo? certo. Queridos? Até mais e tô à disposição lá na plataforma, tá bom? Tchau, tchau. Tá.